Por quase 70 anos, a União Soviética foi uma superpotência virtualmente inigualável quando se tratava de poder mecânico. Eles investiram em muitos projetos experimentais para provar todo o seu poder ao mundo. Porém, alguns veículos que surgiram do Estado socialista foram de cair o queixo por todas as razões erradas, de fortalezas gigantes com asas, a caminhões movidos a parafuso e até mesmo discos voadores. Nenhum tipo de projeto soviético era demais ou maluco demais. Então, aperte os cintos e prepare-se, porque estamos prestes a dar uma olhada em alguns dos veículos soviéticos mais malucos que você não vai acreditar que são de verdade. (2B1 Oka). Na União Soviética, toda essa ideia de maior é sempre melhor ficou incrivelmente clara desde a criação do 2B1 Oka. Esse modelo, muito bem dotado de artilharia experimental, foi projetado em 1957, exatamente quando a Guerra Fria estava começando a esquentar. A América havia recentemente lançado seu morteiro Atomic Annie, que disparava enormes projéteis atômicos de 280 mm, tornando ele um vagão que poderia disparar bombas nucleares relativamente pequenas. Em retaliação, os militares soviéticos desenvolveram 2 sistemas próprios de artilharia nuclear autopropulsada. E como você provavelmente deve ter adivinhado, um deles foi o totalmente insano 2B1 Oka. E o cano desse tanque de guerra tinha horripilantes 20 metros de comprimento ao todo. E para comparação, um tanque Sherman inteirinho tem apenas uns 6 metros de comprimento. Com esse tamanho impressionante, o cano poderia disparar projéteis de 420 mm, que pesavam colossais 748 kg por peça, e poderia causar uma explosão atômica de 45 km de diâmetro. Infelizmente para Oka, sua gigantesca arma também foi um gigantesco problema. Com balas que pesavam mais do que um piano de cauda, o processo de carregamento trabalhoso do cânone significava que Oka só poderia disparar uma vez a cada 5 minutos. E além disso, o recuo desse canhão colossal foi demais para o resto do veículo suportar, o que fez com que o chassi de aço fosse danificado a cada tiro que disparava, e até mesmo arrancava a caixa de câmbio de suas montagens. Felizmente, esse design insano foi abandonado na década de 1960, quando grandes armas deram lugares a grandes mísseis. Porém, mesmo que nunca tenha sido usado em combate, aposto que só dar uma voltinha nele já iria assustar todos os inimigos soviéticos. 1K-17 Shatia. Se os filmes de ficção científica servirem de base, os campos de batalha do futuro vão ter lasers voando em todas as direções. E enquanto os militares modernos estão desenvolvendo tecnologia a laser, existe um veículo soviético que já foi construído para uma luta futurista a laser. Esse é o 1K-17 Shatia, também muito conhecido como o tanque laser soviético. Ele foi desenvolvido nos anos 70, embora não tenha sido construído para abrir buracos em seus inimigos. O conjunto de 13 lasers no topo do chassi do tanque pode focar uma poderosa fonte de luz através de rubis cultivados sinteticamente, com cada uma dessas pedras preciosas pesando incríveis 30 quilos. Quando a matriz foi disparada em impulsos, o Shatia poderia destruir os sensores ópticos em veículos e mísseis inimigos, e até mesmo causar cegueira imediata quando disparado contra tropas inimigas. Agora isso sim que é uma batalha de laser tag. No entanto, essa arma de outro mundo acabou nunca entrando em serviço por inúmeros e ótimos motivos. Primeiro, os rubis, que são mais pesados do que um grande forno de micro-ondas, não são muito baratos de se produzir. E segundo, isso teria violado o protocolo de Convenção de Genebra sobre armas a laser cegantes se algum dia acabasse sendo usado como anti-infantaria. Como se a guerra não fosse ruim o suficiente, usar essa arma os deixaria com muitos inimigos poderosíssimos. Então, é bom que quando a União Soviética entrou em colapso, em 1991, todos os planos de produção em massa de tanques a laser acabaram caindo junto. Ok, agora uma enquete bem rápida. Se você pudesse escolher entre aquele gigantesco tanque de guerra Oka ou os lasers de Shatia, que desobedeceu a Convenção de Genebra, qual você iria preferir disparar? Se você prefere Oka, aperte o botão de curtir. Mas para o Shatia um pouco mais caro, aperte o botão de se inscrever no canal. Não consegue escolher? Então aperte os dois. Maravilha! Agora onde estávamos? Assim, o projeto Sveno. Na década de 1930, pouco mais de uma década após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Rússia soviética percebeu que os céus seriam os campos de batalha do futuro. Então começaram a desenvolver aeronaves experimentais para o caso de uma Segunda Guerra Mundial começar de repente. Alerta de spoiler, foi o que aconteceu. Agora, a Rússia estava pronta para sair voando, mas um dos veículos que eles criaram parecia mais um circo voador do que o projeto de uma arma militar.
O projeto Sveno, também conhecido como projeto Chainlink, envolveu o bombardeiro que foi especialmente modificado para não transportar nenhum tipo de bomba, e sim aviões de combate menores. Foi um plano fora da caixa para economizar combustível na linha de frente, já que bombardeiros eram muito mais eficientes em termos de combustível do que caças menores. Após decolar, os caças atracavam no porta-aviões durante o voo, usando alguns fechos especiais. E uma vez que todos estavam bem amarrados, o bombardeiro levava todos para a luta, também fazendo reabastecimento no caminho. Cada uma dessas naves-mãe incríveis poderia transportar até 5 caças por vez, e cada um deles estaria carregado com mais ou menos 450 quilos de bombas. Então, se você visse uma coisa dessas no horizonte, você iria saber na hora que estava em um enxame de problemas. Embora esses ofícios criativos tenham sido usados com sucesso no início da Segunda Guerra Mundial, o projeto Sveno não foi desenvolvido. Durante a explosão da tecnologia em tempo de guerra, essas aeronaves rapidamente se tornaram obsoletas e substituídas por jatos de combate de última geração. Esse design não decolou com os militares, mas eu me pergunto se o projeto encontrou um lar na cena do circo soviético. O Antonov A-40. Os soviéticos podem ter desistido daquele circo voador fortificado, mas estavam bem longe de parar com projetos malucos de aeronaves. Não tá acreditando? Então basta você deleitar os seus olhos no inacreditável Antonov A-40. Isso é um pássaro? Um avião? Nada disso. Isso é um tanque de guerra, só que com asas. Este surpreendente protótipo soviético foi construído há quase 80 anos para determinar se era possível deslizar um tanque direto para o campo de batalha. Na época, os soviéticos testaram se bombardeiros podiam ser usados para lançar tanques em posição no meio da batalha. Alguns desses testes até mergulharam esses tanques em corpos d'água, só para ver os danos que sofriam com o impacto. Mas em 1942, o projetista de planadores soviético chamado Oleg Antonov levou a ideia um passo adiante. Ele criou um berço destacável composto por asas de biplano, junto com uma cauda dupla, que poderia ser anexada ao chassi de um tanque leve. O A-40 seria então rebocado por um bombardeiro e lançado, deslizando em um território inimigo, onde poderia abrir as suas asas e lutar como um tanque de guerra como qualquer outro. No entanto, durante o voo inaugural do A-40, o bombardeiro que o rebocava foi forçado a soltá-lo um pouco mais cedo, devido à incrível quantidade de arrasto que o tanque gerou. Ele parecia mais uma âncora do que com um avião. Embora o tanque e seu piloto tenham conseguido sobreviver a essa queda, o projeto do avião não teve essa sorte. Ele foi ironicamente descartado em favor de sistemas de armas mais convencionais. Certeza que aquele piloto ficou aliviado, ou devo dizer, motorista. O MiL-Mi-10. Agora, quando os militares soviéticos queriam fazer algum trabalho pesado, eles chamavam um helicóptero chamado MiL-Mi-10. Apesar de parecer o filho de um helicóptero junto com uma aranha, as longas pernas desse helicóptero não eram para escalar prédios ou tecer algumas teias entre as nuvens. Ele foi projetado no final da década de 1950 para transportar cargas grandes e bem volumosas, que o maior helicóptero do sindicato na época, o MiL-Mi-6, não podia carregar. Enquanto o Mi-6 podia transportar pouco mais de 13 mil quilos, o design mais leve do Mi-10 e a plataforma externa permitiam que carregasse até 15 mil quilos de equipamentos de formato estranho. Com aquelas pernas compridas e desengonçadas, chegando a quase 9 metros de altura, o helicóptero poderia taxiar sobre suas cargas, prendê-las à fuselagem e sair voando com tudo sendo rebocado. Isso variou de caminhões e ônibus a prédios totalmente construídos. Todas essas foram visões tão estranhas e chocantes para as pessoas que o Mi-10 foi apresentado em demonstrações e shows aéreos em todo o mundo para mostrar suas características únicas. Mesmo que a produção em massa desse projeto maluco de guindaste voador não tenha decolado, 55 desses Mi-10 foram produzidos durante a década de 60 e alguns deles ainda estavam sendo usados em 2013. Eu acho que bons pares de pernas nunca saem de moda. O K-84 Ekaterimburgo. De 1950 até 1997, a União Soviética e mais tarde a Rússia construiu um total de 245 submarinos movidos a energia nuclear. Isso simplesmente foi mais do que todas as outras nações juntas. Mas a obsessão dos submarinos soviéticos quase causou um dos piores desastres nucleares de toda a história da humanidade. No ano de 2011, o submarino de mísseis balísticos movido a energia nuclear, chamado K-84, também conhecido como Ekaterimburgo, fez uma rápida parada em uma doca seca. Construído em 82, o submarino de quase 170 metros de comprimento era alimentado por 2 reatores nucleares e podia transportar até 16 mísseis nucleares. Mas durante alguns trabalhos de soldagem de rotina, um incêndio fatal aconteceu ao longo do andaime de madeira que cercava sua proa.
Isso rapidamente se espalhou para o próprio submarino, e por um dia inteiro, os bombeiros lutaram para controlar esse incêndio. O submarino carregava apenas 4 mísseis nucleares na época, mas se ele tivesse explodido, teria causado um acidente nuclear comparável ao infame colapso de Chernobyl. Por mais catastrófico que poderia ter sido, o K-84 foi gradualmente reparado, expondo o tamanho daquele conjunto de sonares que tem no submarino. Pode ser uma armadilha nuclear mortal, só que mais alguém acha que isso parece aquele navio super legal daquele filme Atlântida, da Disney. Embora pareça sair de uma aventura de ficção científica, essa grande lâmpada é na verdade a câmara acústica do conjunto de sonares. Isso é usado para analisar as ondas sonoras do equipamento de sonar e traduzi-las em dados visuais, para que o submarino possa navegar debaixo d'água. Por mais legal que isso pareça, essa câmera estava cheia de um líquido altamente inflamável, que quase pegou fogo durante esse incidente. Eu não sei o que é mais maluco, o fato de que esses submarinos são feitas de bombas, ou que os soviéticos já tiveram 245 deles. O M-15 Belphegor. Muitas vezes referido como o avião mais feio de todo o mundo, o M-15 Belphegor certamente não é a aeronave mais bonitinha de se olhar. Vinda do estado satélite soviético da Polônia, esse espanador projetado pelo governo deveria ser o substituto do antigo e confiável biplano AN-2. No entanto, o M-15 não é bem o que uma pessoa em sã consciência iria chamar de melhoria. Assim como o AN-2, o Belphegor também era um biplano, mas, no entanto, o seu projeto acabou trocando o turbo-hélice comum por um motor baseado em hélices a jato. Esses motores potentes são destinados a aeronaves que precisam atingir altas velocidades, portanto, usar um desses em uma aeronave agrícola foi uma novidade mundial bem estranha. Apesar disso, foi capaz de transportar até 3.000 quilos de pesticidas nos enormes pilares que separavam suas asas. Portanto, o lado soviético tinha grandes expectativas para esse pequeno avião, mas na verdade, esse design foi um total desastre. Para começar, tinha um alcance máximo de apenas uns 400 km, e isso é metade do que o AN-2 consegue percorrer. O motor a jato também era muito mais difícil de consertar do que um turbo-hélice, e custava muito mais para construir e ser operado também. E ainda por cima, o design da fuselagem decolada limitava certos trabalhos que o avião tinha que fazer nas plantações. Em outras palavras, era muito difícil fazer a manutenção desse avião, sem falar que era incrivelmente caro. Enquanto a União Soviética tinha planos para fazer milhares deles, a produção desse avião polonês foi cancelada em 1981. Ainda bem. O Ekranoplan de classe Lun. Um dos veículos mais incomuns da época da Guerra Fria, ou de qualquer época, para ser sincero, tem que ser o Ekranoplan de classe Lun. É um avião gigantesco com um comprimento de simplesmente 73 metros e com sua envergadura de 43 metros. Essa besta bizarra mal poderia caber dentro das linhas de um campo de futebol americano comum. Você pode pensar que, com todas aquelas asas e motores a jato, que é na verdade um tipo de aeronave soviética. Mas essa máquina realmente incrível é na verdade um híbrido de barco-avião. Em vez de subir em direção aos céus ou atravessar os oceanos, o Ekranoplan explora algo diferente, chamado de asa em efeito solo. À medida que voa mais perto do solo, a pressão do ar vai aumentando entre suas asas de formato especial e a superfície abaixo. Isso cria uma almofada de ar sobre o avião, permitindo que todo o veículo flutue a apenas alguns centímetros da superfície de um lago ou oceano. E ao contar com esses 8 motores turbojato em sua frente, este gigante poderia viajar a uma velocidade máxima aterrorizante de 547 km por hora. Não só isso, mas o seu tamanho também significa que poderia transportar mais de 110 toneladas. Então, ele tem a capacidade de carga de um navio, com toda a velocidade de uma aeronave. Além disso, você consegue ver aqueles 6 cilindros gêmeos alinhados ao topo? Eles não são holofotes de festa, eles são lançadores de mísseis. Com toda essa velocidade e poder de fogo, esses monstros foram projetados para derrubar qualquer porta-avião dos Estados Unidos que se atrevesse a se aventurar dentro de águas da União. Um protótipo acabou entrando para o serviço militar em 1987, mas quando o regime soviético desmoronou 4 anos depois, este híbrido acabou sendo deixado para acumular poeira. Mas se algum dia a Rússia precisar lutar contra um grande monstro marinho, acho que eu sei qual seria a máquina que eles estariam da aposentadoria. Projeto Ekip. Por mais que eu odeie admitir, os teóricos da conspiração amantes do chapéu de lata estão corretos. Os OVNIs realmente existem. Mas eles não vieram do espaço sideral, e sim da Rússia soviética. Diga olá para o Ekip, a aeronave soviética que parece ter sido feita em Marte.
Concebido em 1978, esse disco voador russo não se parece absolutamente em nada com outro avião de seu tempo, ou qualquer tempo, para dizer a verdade. Seu design impressionante e abobadado foi baseado em aeronaves que não tinham fuselagem distinguível, assim como certos bombardeiros furtivos e aeronaves de reconhecimento. A sua forma elíptica age como se fosse uma grande asa, e com seus motores turbojato, esse estranho disco poderia contar com a tecnologia Air Cushion para decolar e pousar, assim como é Chronoplan. Isso significa que ele poderia decolar tanto do solo quanto da água. Era um conceito realmente alienígena, mas uma aeronave para todos os terrenos era obviamente atraente para militares da União Soviética. Não importa como se parecesse. À medida que os protótipos foram desenvolvidos, os engenheiros estimaram que esse projeto altamente aerodinâmico iria usar apenas 14 gramas de combustível por passageiro por quilômetro, em contraste com aviões comuns da época, que usavam 45 gramas de combustível. Sem falar nas implicações comerciais que isso tinha, eram enormes. Assim, modelos maiores como o L3 foram projetados para transportar até 400 passageiros, e outros poderiam até mesmo transportar passageiros bem do lado de seus carros. Mas o seu destino, assim como tantos outros veículos soviéticos malucos, estava vinculado ao fim da União. O programa Ekip infelizmente teve que parar, e nem mesmo teve uma chance de decolar. Mas se tivesse, você poderia imaginar como seriam nossos aeroportos nos dias de hoje? Eu iria adorar viajar num OVNI econômico desses. O Bartini Beriv VVA-14. Muitos desses veículos soviéticos experimentais parecem ter sido tirados diretamente de filmes de ficção científica, mas o Bartini Beriev VVA-14 pode ter acabado inspirando um deles. Ele se assemelha bastante ao famoso Millennium Falcon de Star Wars, mas só tem um detalhe: ele na verdade foi criado em 1972, quase 5 anos antes de Star Wars chegar às telonas. Parece que George Lucas tem sérias explicações para dar, não é? O VVA, na verdade, significa Vertikalno Vzletayushchaya Amphibia, ou em português, Aeronave Anfíbia de Decolagem Vertical, se você não é fluente em russo, assim como eu. Como esse título pode sugerir, essa aeronave pode decolar da água e voar em altitudes incríveis de até 10 km. Mas a aeronave também é capaz de voar apenas alguns metros acima do oceano, usando a anteriormente mencionada asa em efeito solo. Isso pode ser alcançado graças a 2 grandes pods que você pode ver conectados à fuselagem. Os 2 motores na frente criam uma almofada de ar, direcionando o escapamento para canais estreitos entre a fuselagem e as cápsulas. Isso permite que o avião voe bem próximo das ondas. Essa capacidade era necessária para contornar o mar e destruir os mísseis submarinos polares dos Estados Unidos, que mantinham a União Soviética acordada a noite inteira durante a Guerra Fria. Inicialmente, o VVA-14 foi projetado com 12 motores de elevação para habilidades de decolagem e pouso vertical, mas eles nunca foram instalados. E depois que o seu designer faleceu em 1974, esse projeto atingiu o muro. Os 2 protótipos que foram construídos foram aposentados em 1977, embora o seu legado claramente viva na franquia de Star Wars para sempre. O ZVM-2901. Os veículos para todo tipo de terreno são projetados para conquistar tudo fora da estrada. Com gigantes rodas ou esteiras de lagarta, eles podem trabalhar rapidamente em qualquer tipo de terreno, e parecem incrivelmente legais ao fazer isso. Mas, na década de 1970, em um esforço para pensar fora da caixa, os engenheiros da Rússia soviética decidiram trazer o ZVM-2901 na jogada. Eles fundiram a cabine de uma van UAZ-452 com 2 enormes parafusos ocos, cujas lâminas cavaram o terreno e impulsionaram um veículo sobre ele. O resultado foi um veículo capaz de atravessar pântanos espessos, quilômetros de lama e até flutuar sobre a água. Mesmo sendo praticamente imparável, o uso desses parafusos custava ao veículo a sua velocidade, com seu motor de 152 cavalos de potência, conseguindo alcançar apenas 24 km por hora. E se você usá-lo para atravessar a água, isso é reduzido para apenas 10 por hora. Ele foi baseado em projetos semelhantes de propulsão a parafuso da história, como o Chrysler's Marsh Screw Amphibian, que foi abandonado por causa dessas velocidades máximas ridiculamente baixas. Mas isso nunca iria impedir a Rússia soviética de tentar, não é? Embora o projeto experimental em si tenha sido incrivelmente atraente, as velocidades dos veículos e as aplicações de veículos com esteiras e pneus foram muito superiores. E infelizmente, como resultado, esse design bem maluco foi deixado no passado. O Kalinin K-7.
Nos dias de hoje, aviões com asas com vários metros de comprimento são bem comuns. Tudo que você precisa fazer é olhar para cima e vai ver um transatlântico comercial como um Boeing 747, que tem um comprimento de suas asas de 61 metros. Mas em 1930, a Rússia soviética lançou a mega monstruosidade, que era esse cara aqui, o Kalinin K-7. Ele tinha uma envergadura de mais de 52 metros ao todo, e a área total de suas asas era de incríveis 464 metros quadrados, maior do que um bombardeiro B-52. Inicialmente seria alimentado por 7 motores a hélice, com 6 ao longo das asas e um deles posicionado na traseira. Porém, à medida que estava sendo construído, ultrapassou seu peso máximo de decolagem, e mais 2 motores tiveram que ser adicionados ao longo da asa. Assim que foi construída, essa fortaleza voadora de quase 27 toneladas foi o maior avião já construído no mundo inteiro. Mas dependendo de sua configuração, pode ser usado para diferentes missões, por exemplo, como transporte de tropas, ou até mesmo como um caça ou bombardeiro. Assim, teria capacidade para transportar até 120 pessoas de uma vez, ou incríveis 21 toneladas de bombas em seu interior. Porém, infelizmente, esse guerreiro nunca chegou à batalha. Os princípios de voo com os quais o K-7 lutava eram muito avançados para a tecnologia daquela época. E o último de seus protótipos, desastrosamente, acabou caindo e queimou durante os testes. Enquanto os soviéticos ganham pontos por testar uma ideia tão ousada, essa fortaleza voadora foi definitivamente um fracasso voador. O tanque do Czar. Agora, essa primeira máquina pode não ter sido bem soviética, mas você pode realmente dizer que foi feita na Rússia. No meio da Primeira Guerra Mundial, engenheiros russos decidiram construir um tanque de altura de uma casa de 3 andares, com armas que poderiam destruir uma floresta inteira. As gigantes rodas dianteiras tinham mais ou menos 9 metros de diâmetro, e seu corpo principal se estendia para trás, por quase 18 metros, conectando a uma roda traseira. 2 torres cheias de canhões e metralhadoras foram aparafusadas em cima e embaixo da carruagem levantada. E para adicionar uma cerejinha no bolo, metralhadoras adicionais alinharam as cápsulas blindadas em cada lado das rodas para proteger o tanque da infantaria. Esse era, com certeza, o rei de todos os tanques. E então, eles o chamaram apropriadamente de Tsar Tank. Mas qual ideia maluca foi a inspiração desse design colossal? Na época, os russos estavam procurando uma maneira de romper o sistema de trincheiras da frente oriental. Em vez de tanques com trilhos tradicionais, eles decidiram experimentar rodas maciças e raiadas. No entanto, esse gigante de aço, de 60 toneladas, não estava destinado a estar no campo de batalha. Graças a uma péssima engenharia, aquela pequena roda traseira teve que suportar muito do peso daquele enorme tanque e estava propensa a ficar presa em terrenos macios e valas. Então, durante sua fase de testes, o tanque ficou embaraçosamente preso em um campo e não pôde ser desenterrado. O tanque Tsar permaneceu enferrujado ali durante toda a guerra, até que finalmente foi desmantelado em 1923. Agora, isso é que é um grande desperdício, não é? A evolução dos caminhões MAZ. Em 1954, a Minsk Autozavod, abreviada para apenas MAZ, foi fundada em Minsk, governada pela União Soviética. Essa fábrica produziu alguns dos tratores mais confiáveis e diversificados do mercado soviético, muitas vezes transformando os veículos em caminhões para qualquer terreno, que podiam transportar cargas enormes, como o MAZ 529. Este motor uniaxial pode rebocar até 34 toneladas de praticamente qualquer coisa, de betoneiras a pistas de gelo. E isso chamou a atenção dos militares soviéticos, que encomendaram o primeiro veículo biaxial da fábrica, o MAZ 535. Só que essa fera de trator 8x8 não estava espalhando estrume por aí, e sim munições. Com praticamente 9 metros de comprimento e uns 3 metros de largura, poderia transportar até 8 toneladas, ou seja, poderia rebocar qualquer coisa, de tanques a mísseis maciços. Mas essa não era a forma final do MAZ. Quando a União Soviética começou a fabricar mísseis balísticos maiores nos anos 60, o MAZ 543 foi criado para carregá-los. Como você pode ver, a cabine da frente foi dividida em 2, embora fosse conduzida apenas pelo compartimento esquerdo. O torrão que ficou no meio do caminhão permitiu que ele carregasse horizontalmente cargas sensíveis que podiam pesar incríveis 15 toneladas. Só que eles não pararam por aí. À medida que o tamanho dos foguetes aumentava, o mesmo acontecia com o MAZ, o que levou à criação do surpreendente 12x12 MAZ 547. Esse caminhão gigantesco de 6 eixos podia transportar uma carga útil impressionante de 62 toneladas, e com seus 625 cavalos de potência, poderia se mover a uma velocidade máxima de 38 km por hora. Mas então, de alguma forma, os foguetes ficaram ainda maiores, e o MAZ também ficou.
O próximo sucessor, o MAS 7904, tinha incríveis 31 metros de comprimento, 6 metros de largura e podia transportar mísseis pesando incríveis 200 toneladas. Caramba, essas cabines são tão distantes que o caminhão está começando a se parecer com aquela preguiça da Era do Gelo. Mas eles pararam por aqui? É claro que não. Segure o seu queixo, pois esse é o veículo de 24 por 24 rodas, com 12 eixos, MAS 7907. Essa máquina monstruosa foi projetada para transportar os mísseis Tselina 2, que iriam pesar simplesmente mais do que 100 toneladas, e também iriam medir impressionantes 23 metros de comprimento. Isso é praticamente o mesmo tamanho que um prédio de 6 andares inteiro. Mas, infelizmente, a União Soviética entrou em colapso antes que o projeto pudesse ser lançado, e apenas alguns protótipos do 7907 foram feitos. Esse foi o fim da estrada para os projetos militares malucos do MAS, mas com certeza foi um passeio selvagem e cheio de rodas, não é? E você, qual desses veículos soviéticos você achou o mais insano de todos? Ou será que você já viu algum deles em museus com seus próprios olhos? Conta pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!